Espera só um pouquinho, né? Tá. Olá, boa noite a todos e a todas. Boa noite, Douglas. Eu vou aguardar mais alguns minutos para que todo mundo possa se conectar e a gente aguarda o Pedro também. Daqui a pouco está aqui com a gente. A imagem e o som tão bons, Douglas? Hoje eu estou com a luz ali atrás, mas eu não vou poder desligar. Temos mais pessoas trabalhando aqui em casa. Vou aproveitar, então, enquanto a gente aguarda o Pedro, para falar um pouco da nossa proposta de hoje. A gente já vem discutindo, né, cultura, já fizemos uma live anterior sobre a Lei Aldir Blanc, e essa tem como objetivo sanar algumas dúvidas que estão surgindo, né, tanto da sociedade civil como de agentes públicos. O Dudu falando que mandou para uns amigos ali de Porto Alegre. A gente então, o objetivo é esse, né, a gente sanar algumas dúvidas para a implementação da lei, e poder dialogar sobre ela. Oi, boa noite, Nádia, boa noite. A minha mãe, que está lá em Florianópolis hoje, está assistindo também. É isso. Eu também gostaria de deixar alguns convites. O primeiro deles é que no sábado passado, a gente fez uma plenária de pré-campanha, de pré-candidatura. É uma plenária que precisa ter um bocado de resistência para assistir, mas eu acredito na resistência de quem está com a gente. E vale cada fala, né? Agradecer a todo mundo que acompanhou a gente no sábado. Para a gente foi um momento bastante importante, bastante especial. Como eu falei, né? A gente precisa que o nosso projeto de sociedade chegue a cada vez mais pessoas. E a única forma que a gente tem de fazer isso é cada uma e cada um compartilhando, assistindo, falando sobre o nosso projeto e ajudando a construir também. Então, fica o convite para quem tiver, enquanto está lavando a louça, fazendo uma comida, coloca a live, assiste, depois comenta, né? Se tiver dúvidas, tem gente que me mandou nos comentários uma série de dúvidas. E aí a gente foi respondendo, eu fui pegando cada uma e fui mandando mensagem. Para quem eu tinha mensagem, quem eu tinha o telefone celular, eu mandava mensagem, respondendo a pergunta. Para quem eu não tinha, ainda não consegui responder todas. Para quem eu não tinha, eu escrevia, né, no inbox. Mas qualquer dúvida, gente, que tiver alguma questão, tiver dúvida sobre o projeto, ou quiser saber mais, pode mandar mensagem, a gente responde, tá? Se não responde imediatamente, é porque a gente está trabalhando, né? Não tenho licença ainda. Boa noite, Marilice. Foi bacana, né, Marilice? Foi bonito, foi emocionante, assim. Boa noite, Richard, boa noite. Ricardo, Patrícia, enfim. Então, para todo mundo que tiver qualquer sugestão, pode mandar, e quando a gente tiver um tempinho, a gente senta com a equipe, responde. Eu tenho uma amiga, a Eliane, que mandou algumas dúvidas, eu já mandei mensagem para ela no domingo, respondendo sobre o nosso projeto. E é o momento em que a gente está construindo as propostas junto com as pessoas. Então, o pessoal fala, mas não tem uma proposta concreta? Tem. Se a gente assistir todas as nossas lives, que já são mais, acho que são quase 20 agora, a gente vai ver que ali estão as nossas propostas, né? As coisas que a gente defende, os debates que a gente traz,
são com pessoas que pensam como a gente, que defendem a mesma sociedade que a gente. Então, é isso. Fica esse convite para rever e para assistir. O que é, Douglas? O Douglas ainda pega se assistindo. O Douglas, quando terminou a plenária, ele começou a rever a plenária. Mandou mensagem, eu falei, nossa, mas depois de 4 horas ainda você tem fôlego para rever a plenária. Então, foi isso. Para a gente foi um momento bastante importante. Boa noite, Beth. Boa noite, Ângela. Hoje é bom porque, como o Pedro ainda não chegou aqui para conversar com a gente, eu falei para ele, olha, eu tenho que entrar ao vivo, senão a gente perde o link com o Facebook. Mas a gente pode, pelo menos, ir cumprimentando as pessoas, né? Coisa que no cotidiano a gente não consegue fazer. Né? Quando a live entra já com os nossos convidados, a gente não tem tempo de falar. Também fica o convite, a gente tem muita gente que não tem Facebook. Então, a gente criou um canal no YouTube e está subindo os vídeos que a gente produz para esse canal no YouTube. Então, quem quiser compartilhar, quiser conhecer, depois, Douglas, se você puder, ou a Carol, Marilice, coloca o link e a gente vai subir a plenária também. Também a gente pensou em... Boa noite, Lércio. A gente pensou em fracionar também a plenária em algumas partes, assim, para que, como pílulas, né, a gente consiga rever, não precisa ver de uma vez só. A Nádia também teve uma atividade bastante importante, né, no sábado, um sarau, em homenagem a Nancy, do Tantas Letras, e foi próximo do horário, né, a atividade se estendeu lá e a gente se estendeu também, mas acho que vale, né, Nádia, assim como o de vocês valeu, muita atividade, acho que cada palavra, cada um que participou, para a gente foi um espaço de construção, como diz a Carol aqui. Aqui o canal do YouTube, deixa eu deixar na tela, que o pessoal sempre fica para mim, você não fala do canal. Olha aqui o canal. Então, quem não tem Facebook, ou quem está assistindo a gente, mas conhece alguém que não tem o Facebook, pode indicar o YouTube. A gente ainda não conseguiu fazer a manobra de transmitir para o YouTube. A gente tentou, deu certo, a gente ensaiou bastante, mas a gente não conseguiu fazer a transmissão para o YouTube ainda. A nossa página foi derrubada 3 vezes e a gente decidiu, em cima da hora, fazer a transmissão pelo Facebook. Deixa eu só mandar aqui o link de novo para o Pedro. Ele está pedindo o link aqui. E, claro, para acompanhar os outros debates, esse é um canal, mas a gente tem um Instagram também. Estou aproveitando para fazer tudo aquilo que todo mundo me cobra para fazer, que é falar do canal e falar do YouTube. O Neri coloca aqui, para a gente aproveitar para fazer uma denúncia dos meninos e meninas de rua que estão ameaçados e que precisamos mobilizar. Neri, se você quiser colocar alguma informação adicional aqui, a gente divulga e a gente debate isso aqui sim, tá bom? Mas coloca para mim alguma outra informação para que as pessoas saibam exatamente o que está acontecendo nesse momento, tá bom? Você está falando... Olha lá, peraí. Querem despejar. Você está falando do projeto? Peraí. Deixa eu entender. A gente tem as mensagens curtas. Aqui, ó. Vamos lá. Aqui é exatamente isso que eu estava pensando, do projeto. É isso mesmo. Aqui, ó. Opa. Vamos voltar aqui. O Douglas colocou: contra o despejo do projeto de meninos e meninas de rua. O projeto, ele fica ali no centro de São Bernardo, gente, na Jurubatuba. E não é só esse... Não precisa pedir desculpa, Neri. Não é só esse projeto, né, Neri? Imagina no momento desse de pandemia, o Dalécio fez recentemente, há um mês mais ou menos, né, fazendo uma denúncia também. No momento em que a gente vai discutir ainda, né, a Lei Aldir Blanc,
que vai falar exatamente dos espaços de cultura. Ali é um espaço em que acontece a Feira dos Saberes, é um projeto extremamente importante para a cidade de São Bernardo, não faz sentido num momento como esse, em nenhum momento, mas num momento como esse, em que a gente está buscando, né, consolidar esses espaços de cultura, valorizar, a lei também vem para priorizar isso, a gente enfrentar uma situação dessa. Aqui Deixa eu só aceitar aqui o Pedro. Oi, Pedro. Boa Olá, noite, tudo tudo bom, bem? Ariana? Tudo ótimo. Tudo bem? Ô, Pedro, eu tô dando visibilidade aqui para uma denúncia que a gente está fazendo, que é despejo de um projeto que a gente tem no centro da cidade, que é o projeto Meninos e Meninas de Rua, um projeto que ele se localiza no centro e que ele é um espaço de cultura na nossa cidade. E as pessoas estão postando aqui notícias de que querem despejar o projeto neste momento que a gente está vivendo, exatamente no momento em que a lei, né, ela vem assegurar, né, a preservação dos nossos espaços de cultura nesse momento de pandemia. Então, eles estão sofrendo uma ação de despejo e a gente gostaria de aproveitar esse momento para denunciar. Obrigada, Douglas, pela lembrança, Neri. E inacreditável, né, Pedro? Inacreditável uma Inacreditável. situação dessa. Num momento como Vamos esse, né? lutar. Justamente a população de rua. Eu estava falando que não é só. A gente está falando do projeto, e a discussão hoje é sobre a lei, mas a gente teve na cidade também, Pedro, pessoas que foram despejadas. No momento em que as pessoas precisavam ficar em casa, as pessoas sofreram ações de despejo aqui na cidade. Então, isso é muito grave, né? É. Enfim, a gente pode voltar a falar disso e deve voltar e construir ações concretas, né? Porque não é só falar. É isso que o Lidney coloca aqui. Não só de cultura, mas de garantia de direitos, né, da criança e do adolescente, exatamente. Então, mas não adianta falar também, a gente tem que construir uma ação concreta, de fato, né, em relação a isso. Falar, a gente dá visibilidade, né, mas tem que lutar. Estamos juntos, né. Vou conversar hoje, estava me apresentando aqui as lives que a gente já fez sobre cultura, Pedro. E aí começaram a surgir várias dúvidas, né? Porque no momento em que as pessoas tomam pé de como construir, né, editais, como construir critérios, começam a surgir várias dúvidas, tanto da sociedade civil como do poder público. Tem coisas que ainda estão sendo decididas, né? Estão no processo. Mas a gente gostaria um pouco de aproveitar essa live para trazer essas questões e para tentar esclarecer algumas dúvidas. Primeiro vou te apresentar, Pedro, e se você quiser completar também, Pedro Vasconcelos é um especialista em políticas culturais, secretário de Cultura e Relações Internacionais de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E o nosso objetivo hoje é esse, entender a lei, né, como é que ela se apresenta, qual a proposta dela e quais são os desafios para a sua implementação, né, em todas as esferas, mas a esfera que nos interessa muito, Pedro, é a esfera municipal, e a gente gostaria de debater um pouquinho sobre isso. A primeira questão que eu gostaria de fazer para você é se pudesse deixar um pouco claro, né, esse contexto e o objetivo da lei que foi aprovada. Né? Há muitas dúvidas que podem ser resolvidas quando fica muito claro qual é esse objetivo. E agradecer por ter aceitado o nosso convite. Perfeito. Não, eu que agradeço a possibilidade aqui de estar conversando contigo, Ariana, tenho feito um trabalho muito importante na cidade de São Bernardo, que eu acompanho, tenho notícia. Para mim é um prazer estar aqui e, na verdade, acho que está todo mundo, né, nesse momento no Brasil, nesse processo de discussão da implementação da lei, como é que vai ser, as regras, né? Está todo mundo nesse momento de se preparar para receber o recurso e disponibilizar esse recurso para trabalhadores da cultura, para artistas, né? E a gente sabe que aqui em São Bernardo essa cadeia produtiva, esse setor é muito expressivo, né? Muito importante
é uma cidade que tem muita atividade cultural, muitos artistas, enfim, uma vida cultural pulsante. Então, para mim é um grande prazer, uma honra estar aqui conversando com essa galera, conversando com teus amigos aí, teus seguidores nas redes, né? Então, acho que a gente pode fazer uma série de esclarecimentos, né, hoje importantes, e também ter uma clareza de como também se relacionar com a prefeitura, né, para garantir que esse recurso seja executado da melhor forma possível. Mas, Ariana, assim, o processo, né, o contexto do surgimento dessa lei, ele parte justamente de uma demanda da sociedade civil, né, de artistas e trabalhadores que, logo que começou a pandemia, tiveram todas as suas atividades canceladas, né, e interrompidas. Então, nós fomos um dos primeiros setores a parar tudo, né, então, assim, só o que continua acontecendo são algumas lives, algumas atividades virtuais, mas a atividade cultural, ela é essencialmente de aglomeração de pessoas, seja num show, seja numa festa, seja numa peça de teatro, seja no cinema, né, seja num evento de rua, seja num evento fechado, ela é uma atividade que requer aglomeração. Então, nesse momento da pandemia, de fato, nós não tínhamos como manter essas atividades, até por conta, né, da gente estar preocupado em preservar a vida das pessoas, tentar controlar essa expansão dessa doença, coisa que o governo federal não faz, né, faz justamente ao contrário, faz todo esse movimento de sabotar o cuidado, né, que as prefeituras e os estados estão tentando fazer com a população. Então, o nosso setor, ele, a partir dessa demanda, começou a cobrar, então, dos parlamentares, e aí chegou até a Comissão de Cultura da Câmara essa demanda para a Benedita da Silva, que é a presidente da Comissão de Cultura. Ela, então, junto com os membros da comissão, elaborou um projeto de lei, né, de auxílio emergencial para os artistas e trabalhadores da cultura, nesse período dos meses, então, que a nossa atividade está paralisada. Então, a autora do projeto é a Benedita, tem 26 coautores de vários partidos, mas ele é um projeto que parte da oposição, parte do PT, do PCdoB, do PSOL, né, são os parlamentares ali da comissão que estão mais comprometidos com essa pauta, e depois ele logo ganha a adesão de outros partidos e de todos os setores, então, da Câmara e do Senado. Na Câmara foi quase uma unanimidade, né, dos 30 partidos, só um votou contra, que foi o Partido Novo, é bom registrar, partido do Amoedo, né, dessa turma aí que outro dia alguém estava chamando eles de PSDB personalité, eu achei ótima essa definição, o Partido Novo, que é uma galera assim bem elitista, né, Partido dos Milionários. E daí na Câmara e no Senado, então, foi aprovado com muita força, com esse consenso, né, praticamente, essa unanimidade. E teve a relatoria da Jandira na Câmara, a relatoria do Jacques Wagner no Senado, né, o Senado conseguiu fazer esse papel de não fazer emendas ao texto, para ele não precisar voltar para a Câmara, então ele ser aprovado mais rápido, né, e a gente conseguiu, num prazo assim, recorde, de 45 dias, a gente tramitou o projeto nas duas casas e aprovou, né, um texto fantástico, né, um texto que cobre, na verdade, todo o setor cultural brasileiro com esses 3 bilhões de reais, todos os trabalhadores de todos os segmentos, todas as linguagens, de todos os cantos do país. Os 5.560 municípios brasileiros vão receber o recurso, cada um vai receber um percentual, e os estados, os 26 estados e o Distrito Federal também vão receber. Então, é um projeto, né, um projeto que vai irrigar recursos para todo mundo. E aí, no caso de São Paulo, é importante saber isso, né? Tem os editais que São Bernardo vai ter que lançar, o processo de seleção, de cadastramento em São Bernardo, mas tem o dinheiro do Estado, que também é um dinheiro importante e que o pessoal de São Bernardo também pode acessar. Então, vocês vão ter duas fontes aí para poder acessar o benefício, o município e o Estado, né? Então, assim, falando então agora das questões mais práticas, assim, de como é que vai funcionar, né? Os municípios têm, a partir de sábado agora, do dia 25, até o dia 6 de agosto, né, 15 dias, para inserir na plataforma Mais Brasil, lá onde fica o Siconv, onde fica as transferências da União para estados e municípios, né, vai ter uma aba específica lá da Lei Aldir Blanc, uma transferência especial, você vai cadastrar ali um plano de ação do município. E nesse plano de ação tem que ter pelo menos os percentuais que você vai investir no inciso 2, que é o subsídio a espaços culturais, associações comunitárias, associações culturais, organizações culturais comunitárias, micro e pequenas empresas,
Isso é o inciso 2, né, aquele subsídio de 3 a 10 mil reais por mês durante os meses que durar a pandemia. E depois o inciso 3 é os editais, prêmios, concursos e aquisição de bens e serviços culturais. Então, para o bom entendedor, esse inciso 3 ele permite quase tudo, né? Quase tudo que a gente costuma fazer de fomento e de apoio à área cultural, ele está previsto nesse inciso 3. Então, ele é um recurso emergencial, mas que vai poder ser disponibilizado através de premiações, de editais simplificados, que os municípios já estão acostumados a fazer. Eu tenho certeza que São Bernardo deve ter aí um fundo de cultura, né, com editais ou anuais, ou a cada 2 anos, no mínimo, né, fazendo esse fomento. Então, São Bernardo vai receber o recurso pelo fundo, né, o governo federal abre uma conta lá do Banco do Brasil específica dentro do fundo, e ele executa toda a verba ali. No momento que ele cadastrou o plano de trabalho, ele tem até dia 31 de dezembro para executar o recurso. Isso não quer dizer que os municípios vão demorar. A questão é que o decreto de calamidade pública, ele vai até o dia 31 de dezembro. Então, a gente não vai ter problema com a lei eleitoral, né? O recurso pode ser executado durante os meses de agosto, setembro, outubro e até novembro, né? Porque como o decreto de calamidade nos protege nesse sentido, porque ele é um recurso emergencial, extraordinário, por uma situação especial, e aí por isso que ele, então, vai ser liberado. E aí a ideia é que os municípios possam, então, fazer um grande cadastramento, agora nesse mês de agosto. Alguns já começaram, outros estão começando agora, e nós estamos negociando lá, Ariana, com o governo federal, para ter um processo de cadastramento também unificado, né? Para que esses bancos de dados sejam comuns e depois a gente possa cruzar os dados. Até para evitar fraudes, evitar duplicações, evitar pessoas que vão se beneficiar 2 vezes ou em 2 cidades, né? Então a gente vai ter todo um processo de controle entre estados, municípios e o próprio governo federal, onde nós vamos estar cruzando essas bases de dados todas que vão subir para esse sistema. Então, o estado de São Paulo já tem um cadastro, os municípios fazem o seu cadastramento e jogam para esse cadastro estadual, né, para não ter esse sombreamento, e o município, então, ele não fica com a atribuição da renda básica, isso fica para o estado. Então, vamos imaginar, a gente faz um grande cadastramento agora no mês de agosto em São Bernardo, a prefeitura abre aí um processo de inscrição, pode ficar aberto até o dia, né, da abertura do fechamento dos editais, quer dizer, né? Então, o cadastramento ele não precisa fechar, né? Ele pode abrir, mas ele pode ficar aberto até os últimos dias, porque enquanto a gente vai divulgando, vai achando as pessoas, vai cadastrando ali, o pessoal vai entrando na plataforma, né? E aí, então, o município tem o dever de fazer o levantamento das pessoas que, porventura, podem ter o benefício da renda básica, que são trabalhadores da cultura, informais, sem vínculo de carteira assinada, com baixa renda e que não receberam o auxílio emergencial da Caixa. Ou seja, não é todo mundo. A maioria já recebeu o auxílio emergencial da Caixa, tá? Mas tem ainda informais da cultura que não receberam nada, então é para esses que vai ser esse benefício. Seria assim para a gente cobrir aqueles que o auxílio emergencial não cobriu. Essa é a lógica da renda básica da cultura. Quem ficou de fora, porventura, desse benefício é um músico, é um ator de teatro, é um técnico, né? É qualquer pessoa que trabalha na nossa cadeia produtiva, numa empresa de eventos, de som, né, audiovisual. Todos esses podem ainda acessar o benefício da renda básica, eles têm que se cadastrar no município e eles vão, então, essa base de dados vai lá para o Estado, e o Estado é quem vai pagar. O município paga 2 coisas, o subsídio mensal, de 3 a 10 mil para os CNPJs, né, para micro e pequenas empresas, associações culturais, organizações comunitárias, organizações de bairro, e também espaços culturais, sejam eles privados ou comunitários, ou, né, com um perfil social, ou com fim lucrativo ou não, né, todos os espaços culturais têm direito a receber. Isso é uma novidade importante também, né, porque é um incentivo econômico, né, esse é o perfil, ou seja, você tem trabalhadores, tem uma folha de pagamento, tem um aluguel, tem despesas mensais para pagar, e você está sem essa receita nesses últimos meses, então o governo está te auxiliando economicamente para tu poder te manter com o teu negócio fechado, né, protegido da pandemia, mas mantendo uma renda mínima, né? Então é um recurso muito importante. E o inciso 3, eu acredito que vai acabar cobrindo a maior parte dos recursos, vai ser no inciso 3, que daí a gente pode fazer editais para pessoas físicas, pode fazer também para os grupos, para as bandas, né, pode fazer para todo mundo, aí indiscriminadamente, vai desde povos indígenas, capoeira, culturas populares, até
as artes consagradas. Então, assim, não tem ninguém que está de fora dessa lista de beneficiários aí da Lei Aldir Blanc, né? E aí eu acredito que nesse inciso dos editais, que o município pode investir uma grana alta nisso, né? Você consegue contemplar todo mundo. Então, quem não é um CNPJ da cultura, é uma pessoa física, é uma banda, é um grupo, é um coletivo, você pode beneficiar através dos editais, e pode ser editais de prêmios, por exemplo, né, que são bem simples de fazer, e você consegue atingir todo mundo, né? Tu sabe já quanto recurso que São Bernardo vai receber? Eu não cheguei a olhar aqui. Quase 5. Quase 5 milhões? Recebi. Quase 5, É bastante dinheiro, né? Isso. Então. O Pedro, tem uma dúvida que o pessoal mandou, que era o seguinte: a gente falou que as pessoas que vão receber, os trabalhadoras da cultura, né, com aquela verba que vai para o Estado, que não receberam auxílio emergencial, vão poder receber agora. A dúvida das pessoas é o seguinte: se os critérios são os mesmos, basicamente, né, pelo que a gente sabe, os critérios são os mesmos da renda emergencial, o que faz com que com aquela pessoa que teve seu auxílio recusado no auxílio emergencial receba agora, né? Se não vai, se os critérios não, entendeu? O critério é parecido, mas a base de dados não vai ser a mesma. Então, o que eu sugiro para essas pessoas, Ariana? Se cadastrem e peçam o auxílio emergencial da cultura. Aqueles que pediram o auxílio da Caixa e não receberam, tentem agora. Porque agora está mais fácil. Porque nós estamos atendendo só um segmento. Então, você tem como fazer esse filtro, esse mapeamento mais específico. E aí, porventura, algum tipo de injustiça, de problema que aconteceu, agora não acontecerá, porque a gente só vai cruzar com o banco de dados da Caixa dos que receberam, né? Então, o que o Estado de São Paulo vai fazer? Ele vai pegar a base de dados de quem recebeu auxílio emergencial no Estado de São Paulo, e quando chegar os pedidos dos trabalhadores da cultura, ele vai cruzar esses CPFs com os que receberam auxílio. Quem não recebeu, não interessa por que não recebeu, se pediu e não conseguiu, se tinha algum dado faltando, se teve algum problema no sistema, ele agora pode receber, porque ele estando dentro dos critérios, ele poderá receber. Então, é importante que as pessoas se cadastrem mesmo assim e tentem receber o benefício, porque é essa a ideia, atender todo mundo que ficou de fora. Tá. É quase uma segunda oportunidade para verificar quem eventualmente não recebeu, né, o auxílio emergencial. É isso, né, uma Pedro? luta específica do nosso setor que a gente conseguiu garantir como um direito, né, como uma conquista. Então, agora a gente tem que fazer esse dinheiro chegar na mão dos que mais precisam, né? Uhum. Uma outra dúvida, a Cristiane coloca aqui sobre os espaços. Um coletivo artístico-cultural ligado às artes de rua que realiza ações culturais em sua comunidade é considerado espaço de cultura, mesmo que este não tenha um CNPJ? Olha, se ele não tem um CNPJ, é mais difícil de você conseguir comprovar que é um coletivo, que é um grupo. E aí, às vezes, os municípios eles não aceitam que um CPF receba o recurso por aquele grupo. Tem municípios, como o meu aqui, que aceitam. Tá? Então, assim, na regulamentação nacional, a gente brigou muito com o Ministério do Turismo e com a Secretaria Especial de Cultura para garantir que eles reconhecessem CPFs, que atenderia, por exemplo, a demanda do circo, artistas de rua, né, grupos tradicionais, quilombolas, indígenas, que é isso, muitos grupos não têm CNPJ, né? Então a gente propôs, pode ser um CPF? Aí o governo federal, como não chegou num acordo sobre isso, então eles não vão regulamentar. Vai caber a cada estado e a cada município decidir. Mas qual é a minha sugestão para simplificar o processo, Ariana, e nós não precisar ficar brigando, batendo com murro em ponta de faca? Vamos propor para o município que essas situações desse coletivo cultural de artistas que realiza atividades numa praça, num local público, lá na comunidade, então eles são um grupo, eles são um coletivo, tem que ter prêmios dos editais para eles. E aí pode ser um CPF, não precisa eles criarem um CNPJ, não precisa eles pedirem um CNPJ emprestado de ninguém, até porque todo mundo, né, vai estar querendo acessar o recurso, então nesse caso vai ser mais difícil, né, vários artistas usarem a mesma produtora ou, né, o mesmo MEI para acessar o recurso. Então, vamos incentivar os CPFs, mas vamos fazer isso através do inciso 3, que pode ser um edital de prêmios, que é uma modalidade que o Ministério mesmo da Cultura inventou, criou, né, como uma forma simplificada de repassar o recurso. Vou dar um exemplo, né? Prêmios de 20 mil reais para grupos artísticos
que realizam atividades em locais públicos de São Bernardo e espaços públicos e eventos abertos. Quantos prêmios? Vão ser 20 prêmios de R$20 mil. Então, nós vamos contemplar 20 desses grupos. Mas não precisa ter CNPJ, pode ser através de um CPF. Pronto, está resolvido. Aí aquela pessoa recebe os 20 mil e ela distribui, né, divide esse dinheiro com todos os integrantes do grupo, com o dinheiro do projeto, né, com o projeto que elas vão executar. Então, dá para fazer isso, porque a lei prevê, né, da maneira como está colocado ali na lei federal, isso já está permitido, né. Ô Pedro, tem uma outra questão aqui, que é sobre, que depois acho que eu vou somar com uma que eu tenho, que é espaços de cultura que compõem conselhos, tendo que os membros compõem os conselhos, podem concorrer ou há um conflito de interesse? Então, há um conflito de interesse de alguém que vai ser beneficiado estar na comissão de seleção. Qual é a sugestão que eu estou dando para esses casos? Isso já apareceu em muitas cidades. É bem simples. O Conselho Municipal de Cultura elege uma comissão especial com representantes da sociedade civil, que o conselho escolha, não precisa ser os membros do conselho, podem ser representantes eleitos pelo conselho, 5 pessoas, 10 pessoas, depende do tamanho da cidade, né? Depende do tamanho do município, de quantos projetos vão ser executados. Aí você, com essa comissão, então, ela vai junto ali ao poder público fazer a seleção dos projetos. Então, os conselheiros titulares, eles não compondo essa comissão e, portanto, não votando os projetos e não avaliando os projetos, aí eles podem, eles estão liberados para, né, receberem. É muito injusto que alguém que está no conselho, que batalha por políticas culturais, que precisa da grana, não receba só porque está ali numa instância de representação. Então, essa é uma solução, criar uma comissão especial para isso. E a outra é você criar um comitê gestor, pactuado com a Secretaria de Cultura também, onde tenha representantes da prefeitura, representantes da sociedade, eleitos somente para esse fim, no decreto municipal regulamentador, né, então cria-se o comitê municipal, né, de aprovação dos projetos e avaliação da lei Aldir Blanc. Composição, tantos e tantos ali do poder público, tantos da sociedade civil, eleitos pelo conselho ou por uma outra eleição que for feita, e essas pessoas então vão avaliar. E aí os conselheiros não precisam estar nesse comitê gestor. Mas se tem algum conselheiro que não tem problema, porque ele não quer acessar o recurso, ele não vai, aí ele pode estar. Se tem algum conselheiro, né, que quer, aí é só ele não ficar nessa comissão de seleção e avaliação. Uma outra questão, Pedro, é como tornar esse processo o mais participativo e transparente possível, né? Que mecanismos a gente pode fazer? Na outra live que a gente realizou, o pessoal tinha falado de realização de audiências públicas para discutir, uma vez que aqui o conselho, ele é a indicação do prefeito, né? São 8 componentes, e são indicados, tem representantes da sociedade civil, dos grupos e do poder público, mas eles são indicados pelo prefeito. Né? Então, há uma demanda aqui por maior participação nesse processo e transparência. Claro. O próprio mapeamento, as pessoas dizem que gostariam de ver, né, quem são, como esse mapeamento está sendo construído, quem são as pessoas que estão presentes nesse mapeamento. Então, há muita busca por informação nesse sentido. E São Bernardo é uma cidade grande, né? Já é uma coisa estranha ter um conselho de 8 pessoas, né? Um município de 5 mil habitantes, eu entendo. Um município do tamanho de São Bernardo é meio esquisito. Deveria ser um conselho maior, né, com 20 integrantes, ou 25 integrantes, ou 30. Tem conselhos que são bem maiores do que isso, representativos de todos os setores culturais do município, né? E então, a primeira questão é essa. Se o conselho é restrito, e o poder público até agora não está abrindo esses dados, então a gente tem que ir para a Câmara de Vereadores, com os nossos vereadores aí de oposição, parceiros que possam contribuir, pressionar a prefeitura. Tem algumas câmaras de vereadores que vão propor comissões de acompanhamento e fiscalização dos recursos. Então a Câmara elege uma comissão de acompanhamento e fiscalização, essa comissão tem representantes da sociedade civil, e essa comissão vai ter acesso a todos os dados. A prefeitura não pode se negar a entregar o banco de dados do cadastro, quem são as pessoas que estão participando do processo seletivo, como está sendo pensada a distribuição da verba.
antes mesmo de lançar os editais, essa comissão tem que ter acesso às informações e saber como vai ser feito, né? Porque o gestor tem poder discricionário? Tem, mas ele não pode fazer as coisas às escuras, né? Se for o caso, se a Câmara não conseguir, ou se tiver dificuldade na Câmara, ou a imprensa cobrar, e mesmo assim a Prefeitura não fizer nenhum movimento, aí tem que ir para o Ministério Público, né? Daí tem que dizer, olha, o Ministério Público tem um recurso aqui emergencial de 5 milhões de reais, foi a sociedade civil que conquistou, esse dinheiro é para nós, e a Prefeitura está lá fazendo sabe-se lá o que, não se sabe como é que eles vão distribuir esse recurso, quais vão ser os critérios utilizados, quem é a comissão de seleção, quem que já está no cadastro. Então, abre tudo, abre as perguntas e as informações todas. Não pode ser feito nada sem participação da sociedade. A lei garante? Não. A lei Aldir Blanc não garante esse controle da sociedade civil. A gente não colocou isso para não engessar, para acabar não tendo essa demora muitas vezes, né? Porque imagina, o Brasil é muito grande, tem realidades muito distintas. Se tu começa a criar muitos entraves para o dinheiro ser liberado, ele vai deixar de ser um recurso emergencial, né? Vai ser lá em dezembro. A gente sabe que a burocracia do Estado é trágica, né? Uma coisa dificílima. Sempre tem alguém para botar um defeito, para fazer um recurso, para reclamar, para dizer que não sei o quê. Então a gente pensou, não vamos colocar essa trava, que tem que ter, né, a aprovação do Conselho. Mas é praticamente um acordo feito, um acordo dado de que os conselhos têm que aprovar, e se esses conselhos não são representativos, então se cria um comitê gestor da Lei Aldir Blanc no município, e se o Poder Público não quiser, a Câmara tem que cobrar. E se a Câmara não cobrar, o Ministério Público vai para cima. Ou seja, a gente vai recorrendo às diferentes instâncias até que eles abram as informações e deixem de forma transparente, né? Tem alguns municípios que aderiram ao Sistema Nacional de Cultura, outros não aderiram, né? Outros, mesmo os que aderiram, muitos não cumprem ainda todos aqueles critérios, né? Sim. Não apresentaram plano, a gestão do Fundo de Cultura, enfim, há muitas dúvidas em relação a isso, né, Pedro? Penso nos municípios que não fizeram adesão, ou mesmo os que não apresentaram, né, toda a documentação. Isso tem algum impacto? Dificulta algumas decisões? O ideal, né, é sempre o município ter esses instrumentos, ter um fundo, ter um conselho, ter um plano, ter um sistema municipal de informações e indicadores culturais e ter um órgão gestor específico. É assim que está lá na Constituição Federal, é assim que está na lei do Sistema Nacional de Cultura, é assim que está na lei de muitos estados ou nos decretos que os estados fizeram quando aderiram ao sistema de cultura, né, criaram sistemas estaduais, e muitos municípios também aderiram e criaram seus sistemas municipais, que eu acho que é o caso de São Bernardo. Mas qual é a questão? Isso não é um impedimento, né? Também, da mesma maneira, se a gente limitasse a quem já tem um sistema constituído e um fundo, a gente acabaria excluindo muitos municípios de receber o recurso. E aí os trabalhadores da cultura não podem pagar pela incompetência dos gestores, né? Não é porque o prefeito ou o secretário de cultura não se interessou que o trabalhador vai ser prejudicado. Então, o critério é, se tiver fundo, recebe pelo fundo, né, o repasse fundo a fundo, que a gente tanto defendeu, tanto lutou muitos anos, né? E se não tiver fundo, o governo federal vai abrir uma conta específica do Banco do Brasil para aquele município executar naquela conta todas as ações, prestar contas por ali na plataforma Mais Brasil, como qualquer outra transferência federal. Então, é como se o município, né, recebesse uma verba emergencial, ele executa por ali os editais, os prêmios, a seleção, o cadastramento de todas as entidades, e depois ele vai prestando contas ali na plataforma mesmo. E a sociedade civil tem como acompanhar por ali. A plataforma Mais Brasil, ela tem os dados abertos, né? Então, por ali, vocês podem monitorar e acompanhar. Entrou o recurso, já está aparecendo ali. Olha, agora, então, eles já fizeram a programação do recurso, já aparece lá. Olha, agora, então, né, começaram os pagamentos. Aí vai aparecer os CNPJs e CPFs de todo mundo que for receber o dinheiro. Essas informações todas ficam na plataforma Mais Brasil, que é a maneira que o governo federal tem de controlar e que também vai servir para a sociedade civil fiscalizar, né? Vai estar todos os dados ali. Ô Pedro, uma outra questão. A lei deixa claro que o espaço tem que ter uma finalidade cultural, né? Fala também de autodeclaração, fala de documentação, como a gente pode monitorar, tem uma preocupação de que espaços que não sejam necessariamente enquadrados como finalidade cultural consigam acessar os recursos.
Como lidar com isso? Tipo de espaço, por exemplo? Dá um exemplo aí para a gente O pensar. pessoal falou de espaços de festa do tipo de buffet, enfim, alguns espaços religiosos, mas que tenham cursos que tenham cursos de música, cursos de balé, enfim. Uhum. Isso é bem interessante, assim, porque tem uma diversidade grande, né, desses espaços culturais. Eu entendo assim, ó, se é um salão paroquial de uma igreja, ou se é um terreiro de candomblé, de umbanda, um espaço religioso que desenvolve uma atividade cultural, ele pode ser considerado um espaço cultural, tá? O que não pode é você financiar e premiar a atividade religiosa. Isso não. Né? Mas a atividade cultural feita no espaço religioso pode, né? Até porque isso é muito comum. Você tem grupo de dança afro, você tem os alabês, que são os que tocam tambor, você tem lá muitos, né, na igreja católica, isso é comum, na igreja evangélica também, os grupos, né, os corais da igreja, bandas, isso tudo pode receber e pode considerar aquilo como um espaço cultural também. Mas aí o recurso tem que ser proporcional àquele grupo, né? Não pode pegar e fazer o cálculo, né, em cima do valor de uma igreja e tal, e dizer, não, então aqui a gente tem que passar um dinheirão porque é um monte de gente. Não, eles têm um grupo de teatro ali, então a gente vai passar o dinheiro para o grupo de teatro, né? E aí pode ser através do CNPJ da igreja, por exemplo, não tem problema nenhum, né? E no caso de espaços culturais que não são, não tem esse caráter religioso, né, mas tenham caráter assim de eventos, como tu falou, né? Então, é um espaço de eventos, tal, tal. Mas se ele realiza atividade cultural, ele tem direito, porque ele estaria dentro da nossa cadeia produtiva da cultura. Então, empresas produtoras de eventos, empresas de estrutura, empresas de som e espaços de eventos, eu entendo que todos eles estão dentro da nossa cadeia produtiva, porque eles vivem também da atividade cultural, né? Mesmo que eles também façam casamentos, aniversários e tal, eles também vão ter atividades culturais, assim como é o exemplo de uma produtora audiovisual. Tem produtoras audiovisuais que são artísticas e têm uma natureza artística. Tem outras que fazem esse trabalho de filmagem e edição de vídeo e tal para fins comerciais. Bom, esse pessoal se enquadra ou não se enquadra? Eu entendo que sim. Acho que eles também teriam direito de receber, né? Fotógrafos e câmeras e tudo mais, eles têm direito de receber também. Porque a gente está pensando esse recurso como um recurso que vai ser injetado na cadeia produtiva como um todo, ou seja, todos os trabalhadores. Então a gente pode pensar fora da caixa. A gente não precisa pensar sempre naqueles que são tradicionalmente beneficiados pelas políticas culturais. E como a gente nunca tem esse dinheiro, a gente acaba restringindo para grupos artísticos, grupos que já têm uma trajetória. E agora não, a gente está falando em trabalhadores da cultura e da arte, ou seja, desde a camareira, da costureira, do maquiador, né, do cara que monta o som, do técnico, até os artistas, né? Então, todo mundo está incluído. Uma outra questão que eu queria colocar, Pedro, é que a gente fala não só da questão da finalidade cultural, mas de espaços e atividades que foram interrompidos pela pandemia. Então, tem dois tipos de questões aqui diferentes. Então, assim, uma é uma espécie de... As pessoas que realizam trabalhos pela internet, de caráter cultural, né, de divulgação, enfim, que trabalham nesse nicho. Elas perguntam se podem ou não acessar esse recurso. Deixa eu ver o outro aqui. E pessoas que realizam atividades no espaço, mas de maneira intermitente. Vamos supor um espaço onde acontece um sarau, uma feira de economia solidária, mas de tempos em tempos, né? De, sei lá, eu vi que tem um prazo ali de 24 meses, né, de realização de atividades. Como fica a questão da intermitência e do acesso online? Também nenhum dos dois tem problema. A intermitência não tem problema, é um espaço cultural de qualquer forma. E a questão online, desculpa, eu não entendi, se eles realizam atividades online? Ele já era uma atividade que era realizada online, né? Ela não passou a ser realizada com a pandemia, ela já era uma realização online. Tá. Ela tem direito a acessar o recurso em alguma das modalidades? Tem. Lá no inciso 3, né, nos editais de premiação, de projetos, que o inciso 3 você tem que apresentar um projeto cultural. Né? Você não recebe dinheiro só porque você é trabalhador. Você
tem que apresentar uma proposta. Então, bom, nós somos um site que realiza atividades, programações culturais, ou debates, ou seminários, ou cursos de formação. Você tem direito a reivindicar lá e apresentar seu projeto. Você só não pode considerar um espaço virtual como um espaço cultural, que eu acho que aí não seria adequado, né? Mas ele pode, ele entra como uma microempresa, ou ele entra como uma pessoa física, ele entra como uma produtora, né, dentro do inciso 3 lá dos editais. Inclusive, uma das modalidades previstas é essa, né, de financiar atividades virtuais, né? Então, está escrito lá na lei, então, portanto, esse povo já está garantido ali também. Perfeito. Uma outra questão é sobre as contrapartidas, né, ineditismo. Então, tem muita gente perguntando, mas precisa ser inédito, né? Como colocar? Porque aí restringe muito, né? Imagina uma peça teatral inédita, né? Como lidar com a questão do ineditismo nesses editais? Não, eu não faria inédito de forma nenhuma, né? Por conta desse contexto extraordinário que a gente está vivendo. Mas as contrapartidas são assim: quem recebeu recurso pelo subsídio, né, do inciso 2 ali, ele tem que dar uma contrapartida de 20% do valor que ele receber em serviços, ou seja, em apresentações ou produtos culturais. Então, eu recebi 10 mil, eu tenho que retornar 2 mil reais em apresentações, tá? Recebi 20 mil, tenho que retornar 4 mil reais em apresentações, que eu acho que é justo, né? Foi um pacto que a gente fez lá com o governo federal. Então, nessa plataforma, onde todo mundo vai ter a transparência dos dados lá, a entidade recebeu tanto, ela tem que depois comprovar que ela realizou as atividades que comprovem ali os 20% de contrapartida, aí só depois que terminar a pandemia. Não precisa ser agora, pode ser depois, tá? Isso é uma decisão de cada município. E no edital, tu define essa questão aí, né, que tu falou do ineditismo. Então, no edital tu pode colocar que podem ser obras inéditas ou não, né? Pode incentivar, sim, que tenham obras inéditas, quem quiser, ou quem já tem um trabalho pronto só esperando um edital abrir, pode colocar, mas você tem que deixar aberta a possibilidade de obras que não são inéditas, né? Porque é isso, assim, senão você restringiria demais, eu concordo com você. Isso é o município quem decide, né? Isso aí não tem o que fazer. A Cris, né? Apresentações de espetáculos do repertório de um grupo valeria nesse caso, né? Vale, claro. É isso. Totalmente. Porque a gente tem que pensar que é um recurso que vem também como um fomento econômico. Então, se eu já realizo peças de teatro, eu tenho um repertório de peças que o meu grupo montou ao longo dos anos. Eu vou apresentar um projeto para executar essas peças. Eu não vou apresentar um projeto para montar um novo espetáculo. Eu nem sei quando é que eu vou poder apresentar um novo espetáculo. Para que eu vou montar um novo espetáculo no meio de uma pandemia? Então, vamos apresentar o repertório que já existe. Eu acho perfeitamente justo e correto e possível, né? Aqui a Mariana coloca, quando se coloca atividades interrompidas, tem que ser interrompida todas as atividades ou só parte dela? Você está querendo dizer algum período, Mariana, assim, os tais dos 24 meses, em que a atividade cultural esteja acontecendo? Vamos imaginar o seguinte, ou então ela pode estar querendo dizer o seguinte: não, o nosso grupo realizava atividades presenciais e agora a gente está fazendo online. Então, algumas aulas continuaram e outras não. Algumas apresentações continuaram e outras não. Eu diria o seguinte: essa não é uma boa pergunta para se fazer para a prefeitura, tá? Não vamos entrar nesse tipo de polêmica, porque isso aí só nos atrapalha. Tipo assim, interrompeu, não interessa o que foi que interrompeu. Não interessa, não precisa ter sido 100% das atividades. Até porque tem setores econômicos, vamos pensar por alusão a outros setores. Tem setores econômicos brasileiros que tiveram suas atividades paralisadas e estão recebendo apoio econômico. Bom, mas o cara está fazendo teleentrega, o cara está abrindo, né, com uma limitação, mas está abrindo. Então não é um interrompimento total. Então não vamos dar ideia para os caras fazerem esse tipo de leitura, né? Que é assim, não, então só se parou todo mundo. Tinha 20 pessoas trabalhando. Tem 19 paradas e uma que continuou trabalhando. Aí nós não, né, gente? Não vamos dar motivo para os caras excluir o nosso povo, né? Isso acho que não é uma boa ideia. Tá certo. A gente teve prático, uma né? MP... Que a vida como ela é assim mesmo. É assim, né? Opera assim, né? A MP 986
ela traz algumas regulamentações. O que o município pode ir fazendo, Pedro? Pode ir adiantando no seu trabalho e o que ele deve esperar ou aguardar ainda? Eu acho que os municípios já deveriam estar fazendo reuniões com todos os setores, fazendo cadastramento, levantando, fazendo diagnóstico, mapeamento de toda a cultura da cidade. Porque na hora que você abre os editais, você encaminha para aquelas pessoas a inscrição e aí as pessoas vão lá e se cadastram, se inscrevem com seus projetos. Mas todo mundo está sabendo. O maior risco que a gente corre com a Lei Aldir Blanc é a gente lançar os editais, abrir o processo de cadastro e a metade das pessoas não ficarem sabendo e não acessarem o benefício. Esse é o maior risco que a gente corre. É a falta de informação, é a falta de conhecimento. Não é nem, eu acho, a corrupção ou a fraude. É um risco que se corre, sempre é, mas isso às vezes é residual, é 1% lá dos recursos vai ter um desvio, vai ter alguém que, né, fez alguma maracutaia lá, mas isso é muito residual. O problema maior dessa lei é a gente acabar restringindo os beneficiários porque eles não ficaram sabendo que eles tinham direito àquele benefício. Então nós temos que divulgar muito, fazer lives, fazer atividades, divulgação, e a prefeitura já deveria estar fazendo isso, né? Para tu ter uma ideia, tá? Eu sou secretário de Cultura de um município de 250 mil habitantes aqui da Grande Porto Alegre. Eu tenho um cadastro que já tem 600 artistas. Eu calculo que eu tenho 3 mil trabalhadores da cultura aqui em São Leopoldo. De 250 mil habitantes, eu tenho 100 e poucos mil em atividade econômica, né? Eu acho que uns 3 mil são trabalhadores da minha área. Eu já tenho um cadastro de 600. Então, na minha cabeça, eu tenho que chegar nos 1.500 nesse cadastro. Então, o que eu quero fazer? Eu quero reunir com 1.000 pessoas nos próximos 15 dias. Em reuniões de 15, 10, 20, 30. Eu vou num bairro, eu vou numa reunião com os indígenas, eu vou numa reunião com os músicos, reunião com a cultura gaúcha que tem aqui, que é forte, reunião com o carnaval, reunião com os artistas plásticos, reunião com literatura. E aí, ali, eu vou dizendo para eles assim, pessoal da literatura, escritores, avisem os pares, vamos mapear quem são os outros escritores que nós estamos esquecendo que não estão aqui. Aí a gente cria um grupo de Zap e vai botando as pessoas para dentro ali. Nós já estamos com 6 grupos de WhatsApp aqui, já tem mais de 600 pessoas. Então, a notícia vai se espalhar rápido aqui na cidade, entendeu? Hoje eu fiz uma live com o prefeito, antes de estar aqui contigo, o prefeito anunciando. Então, a gente vai fazer várias atividades para divulgar, porque daí eu erro menos, né? Eu corro o risco de errar menos, porque se eu falar com muita gente vai ficar sabendo, todo mundo que tem direito vai se cadastrar. Se alguém se cadastrar e não tiver direito, a Secretaria da Cultura vai conseguir ler, vai selecionar, né? Ninguém vai receber o benefício se não tiver direito, né? E aí a gente consegue chegar em mais gente. Então, acho que esse é o papel do poder público, é a busca ativa, né? Tu nunca tem um dinheiro desse. Quando tu tem que ir atrás das pessoas para elas receberem. Tu não vai abrir um balcão lá, uma plaquinha dizendo, olha, está aberto as inscrições. E não avisar para ninguém, né? Porque daí o dinheiro vai ficar na mão de poucos. Ou vai voltar dinheiro para a União, que é pior, né? Não vai conseguir executar tudo até o fim do ano, vai voltar para a União. É aquilo que você falou, né? Isso pode ficar aberto, né? De uma maneira contínua, né? Você não precisa fechar ali 2 dias e realizar. Não é assim, né? Cadastro, na minha opinião, não deveria se fechar. Opa, sumiu sua voz. Aí quando entra uma ligação aqui no celular, eu estou no celular, aí ele tranca. O cadastro, ele não deveria se fechar em momento algum. O cadastro, ele poderia estar sempre aberto, porque para fazer a seleção dos inscritos, as pessoas vão ter que solicitar o benefício. Então, isso não é o cadastro. O cadastro é um primeiro levantamento para você ter a base de dados de todo mundo, né? Depois, para solicitar o benefício, ela vai ter que preencher um formulário lá e mandar os dados dela também. Então, o cadastro não precisaria nunca ter fechado. Lá no município baiano, eu estava numa discussão semana passada, olha que maluquice. Os caras abriram o cadastro já faz uns 15 dias, fecharam o cadastro. Não tem nem decreto de regulamentação nacional. Aí fecharam o cadastro. Aí, depois de muita pressão da sociedade civil, reabriram por mais uma semana. Aí eu fui numa live lá participar para esclarecer dúvidas, e eu desmontei a prefeitura, né? Eu falei, gente, vocês estão viajando, porque o cadastro é um levantamento, ele é um espaço onde ele é um instrumento de gestão da política pública. Ele é um espaço onde você abre a possibilidade daquele trabalhador se identificar, se autodeclarar. Olha, eu sou um trabalhador das artes. O município não tem obrigação de saber. Se ele não tem um CNPJ, se ele não tem nenhum projeto, se ele não desenvolve nenhuma atividade em parceria com a prefeitura não tem obrigação de saber, não tem como. Mas abre as inscrições, divulga, e todo mundo vai se cadastrar, né? E aí você vai ter um banco de dados completo.
Então não tem sentido. Imagina, fecharam o cadastro agora, semana passada. Não tem nem regulamentação federal, quer dizer, eles nem sabem qual vai ser a regra ainda desse cadastramento. E aí já estão fechando o cadastro. O que eles estão fazendo? Eles estão restringindo direitos. Então eu entendo que, inclusive, é ilegal, né? Não pode. Não pode, é ilegal. Se alguém denunciar no Ministério Público, o prefeito vai ser obrigado a reabrir o cadastro. Ou abrir as inscrições para quem não está no cadastro. Porque tu não pode restringir os direitos dessa forma, né? Pedro, gostaria de fazer uma outra pergunta que eu acho que você já encaminhou, né? Você considera que essa lei ela é uma janela de oportunidades para o poder público também? Né? Em que sentido? Né? É uma janela, como a gente chama, né, de participação, de transparência, uma oportunidade de revigorar e repensar certas práticas? Então, agora, tirar um pouco o meu chapéu de gestor e botar um chapéu de militante agora, fazer uma resposta mais política, né? Que a gente está falando muita coisa técnica, então agora vamos falar de política. Ariana, essa é a maior conquista que a gente já teve da cultura no Congresso Nacional na história do Brasil. Eu falo isso assim, sem medo de errar, né? Nem nos tempos do governo Lula e Dilma, quando o Fundo Nacional de Cultura chegava a 500 milhões por ano, onde a gente tinha muito recurso na cultura, a Lei Rouanet chegava a 1,5 bilhão, né? Teve um ano que teve o PAC das Cidades Históricas no governo da Dilma, teve 3 bilhões só para o PAC das Cidades Históricas. A gente chegou a ter orçamentos de 6, 7 bilhões por ano no Ministério, na nossa gestão no MINC. Mas nós nunca conseguimos pegar um recurso expressivo como esse, 3 bilhões, e jogar em estados e municípios, para eles executarem a política cultural lá na ponta. Então, isso é um fortalecimento do Sistema Nacional de Cultura na veia. É uma coisa que a gente sempre lutou, sempre defendeu, e nem nos nossos governos a gente conseguiu fazer. Por que a gente conseguiu agora, nesse governo que é inimigo da cultura? Porque teve uma mobilização gigantesca do setor cultural na sociedade, pressionando os parlamentares, pressionando os senadores, e a gente arrancou essa conquista do governo Bolsonaro. Foi uma luta política e eles foram derrotados. É importante a gente dizer isso. Eles eram contra, eles não queriam. E aí, quando eles viram a avalanche, tiveram que recuar no Congresso, tiveram que assinar lá o acordo para não ficar mal com o setor cultural. Né? E agora vão ser malandros e vão tentar capitalizar, dizendo que é um benefício que o governo federal está dando, coisa nenhuma. Se dependesse deles, não saía 1 centavo, se não fosse a luta da sociedade civil. Então, é uma janela de oportunidade, talvez das melhores que nós já tivemos na história da cultura brasileira, para a gente poder fazer esse levantamento, a mobilização social, a organização política do setor, a pautar esse debate publicamente, né, nas cidades, nos estados, em nível nacional, na cena pública, na imprensa. Vamos falar muito para os órgãos de imprensa, vamos divulgar, vamos fazer debates públicos, né? Esse cadastramento ele é estratégico para a cultura brasileira, e aí me dói muito falar. Hoje de manhã eu tive uma reunião com essa Secretaria Especial de Cultura, que agora o Mário Frias assumiu, né, no lugar da Regina Duarte. Como diz um escritor gaúcho aqui nosso, o Assis Brasil, o governo Bolsonaro escolhe secretários de cultura de forma a ridicularizar a cultura, né? É esse o critério, né? É sempre de uma maneira para ridicularizar a cultura, para transformar numa coisa patética, ridícula, né, estranha para todo mundo. Então botaram lá o ex-galã da Malhação para ser o secretário especial de cultura. Óbvio que o cara não entende nada disso, não tem a menor qualificação, e hoje de manhã tive que eu lá na reunião dos municípios e estados com o governo federal dizer, olha, vocês deveriam pensar na unificação desses cadastros, porque isso é uma ferramenta que permite depois vocês conseguirem medir o PIB da cultura brasileira, coisa que o IBGE e nós do Ministério da Cultura antes nós nunca tínhamos conseguido fazer, porque nós nunca tivemos esse mapeamento nacional desse tamanho. Então agora vocês têm. E aí, se eu sou ministro ou se eu sou secretário dessa pasta, eu pego esse cadastro e vou lá no ministro da Fazenda, dizer, olha aqui, ó, eu tenho 5 milhões de trabalhadores cadastrados, eu quero tantos milhões no meu orçamento ano que vem. Né? E aí tu usa isso como instrumento de disputa política, para garantir mais recursos para o setor. Aí o que os caras dizem? Ah, pois é, que a gente não conseguiu se organizar a tempo, porque foi tudo muito rápido, então a gente não quer atrapalhar a execução da lei, então a gente não vai unificar os cadastros, depois a gente fala sobre isso. Eu falei, ó, quase que eu disse assim, se vocês não nos atrapalharem, vocês já estão ajudando horrores, né? Que deixa que os estados e municípios vão montar um super cadastro nacional da cultura, padronizado, unificado, e depois isso vai ser instrumento de luta política, porque daí os deputados e senadores têm esses números para barganhar com o Ministério da Economia. Como assim esse setor aqui é 4% do PIB e vocês não vão dar nenhum incentivo para esse setor? Por quê? Né? Então,
a gente daí tem instrumentos. Então, acho que é uma excelente oportunidade que a gente cavou no meio dessa pandemia, no meio dessa crise política, né? É até meio assim inusitado, porque muitas pessoas não acreditavam que ia dar certo, e a gente acabou conseguindo essa façanha. Então, agora, a gente tem que lutar até o final, né? Para a execução ser bem feita, ser democrática, e ela deixar um legado, né? Deixar uma contribuição para o futuro, né? Para depois também. E mesmo nas cidades que vivem gestões nada democráticas, Pedro, fica a lição também, né, da gente se mobilizar e de lutar, porque a luta vai ter que ser social, a luta vai ter que ser política, né, da mesma maneira que a gente conquistou na esfera federal a lei, a aprovação da Lei Aldir Blanc, né. O que eu acho que é legal é que a gente agora viu que a gente ficou com um gostinho de que dá para fazer, né, ou seja, se a gente se junta, se a gente se unifica, se a gente se mobiliza, a gente consegue. Acho que essa é uma outra experiência legal que a gente leva dessa Lei Aldir Blanc também. A gente aprendeu agora o caminho, né? Então, deu certo. Falando, agradecendo aqui. Pedro, a gente está cheio de desafios, mas também está com muita disposição para a luta, tem muita gente se organizando por conta, né? A lei, ela é um momento propício para a nossa organização, até em cidades, né, em que as coisas não estavam caminhando muito bem, mas acho que é uma oportunidade, como você falou, e eu queria muito te agradecer por essa entrevista. Eu sei que a agenda está bastante disputada, mas acho que esclareceu muitas das nossas dúvidas, mas acho que no processo e no fazer os editais, né, no fazer o mapeamento, vão surgindo outras dúvidas, né, mas acho que você já deu uma boa clareada aqui no nosso universo. Maravilha, eu que agradeço aí a oportunidade. O meu critério para participar desses debates é o seguinte: eu aceito todos, né? Então, sempre que me convidam, eu vou organizando só de acordo com a agenda, né? Para ir coordenando. Então, essa semana, todas as noites tem algum e tal. Mas eu acho importante porque, às vezes, é isso. Tem algumas dúvidas que parecem detalhes, mas elas são importantes na hora da sociedade civil negociar com o gestor. Ter as informações, ter os dados e ter cartas na manga para negociar. Porque a gente sabe que tem gestores que não são democráticos, que não são bem intencionados, ou que vão querer só beneficiar determinados grupos e não outros, né? Então a gente sabe que isso acontece muitas vezes, então a gente tem que instrumentalizar todo mundo. Se precisarem de novo, eu vou, se quiserem que a gente faça papo com o Conselho, com o Fórum de Cultura de São Bernardo, eu estou à disposição, a gente pode marcar de novo e eu vou estar contribuindo aí com vocês. Maravilhoso, excepcional, Pedro. Eu espero que essa mesma mobilização a gente consiga agora para lutar contra esse espaço, né, a saída desse espaço, né, a violência contra esse espaço, que é o Meninos e Meninas de Rua aqui em São Bernardo, né, que é um espaço de cultura, mas também um espaço de garantia de direitos, de projetos, população, atendimento à população. Então, eu peço, né, que essa mesma mobilização que a gente está fazendo agora para a cultura, a gente transborde para as outras esferas e consiga lutar por esse espaço também. Obrigada, Pedro. E obrigada a todas e a todas que acompanharam. E boa luta aí nessa tua campanha aí, tomara que a gente te tenha lá na Câmara de Vereadores representando essa luta da cultura também. Obrigada, Pedro. Grande abraço. Boa noite. Um abraço. Boa noite, gente. Obrigada a todos e a todos. Curtam a página, a gente vai continuar com os debates, buscando solucionar as dúvidas e contribuir para essa mobilização social em todos os campos. Agradeço. Beijo.